Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para tratarmos aqui, da significação das palavras. Significação das palavras, o que seria isso, professora? É o significado? Sim, né? Tá ligado ali à mesma raiz semântica. É o significado. Mas a gente vai usar aqui de algumas nomenclaturas para entender melhor o que se trata dessa significação. Porque teremos diferenças? Sim. E as cobranças em prova serão diferentes? Sim. A depender sempre da banca que fará parte aí que vai construir essas questões. Porque a significação, ela pode envolver um entendimento mais aprofundado, mais detalhista, inclusive com as nomenclaturas mencionadas, homônimos, parônimos, uma palavra homófona, um homônimo perfeito. A gente pode ter das mais diversas possibilidades em prova. Ou podemos ter questões que envolvem substituição, reescrita de termos, alteração em contexto, e aí o termo em si não é mencionado, a nomenclatura não é mencionada, mas você já tem que saber que se trata de uma sinonímia ou de uma antonímia, antônimo, sinônimo, que é a mesma coisa, ok? Então vamos pensar aqui nesta significação de palavras. Vem para cá, Brasil. Significação de palavras. Vamos lá. Vamos falar primeiro. Eu coloquei aqui sinônimos e antônimos na mesma página. Por qual razão? Porque não tem muito do que se falar sobre eles. Vamos pensar assim. Vamos começar falando sobre os sinônimos, tá? Vou repetir ele aqui. Sinônimos. Tem uma informação importante sobre. Os sinônimos são palavras com valor aproximado. Por que eu falo aproximado? Porque idêntico é bem difícil. Por exemplo, João comprou uma casa na praia. João comprou uma casa na praia. O que eu posso substituir ali essa palavra casa? Essa palavra casa eu posso trocar por lar, eu posso trocar por moradia, eu posso trocar por residência. Porque todos esses termos são termos sinônimos, ok? Mas você sabe que, aqui não vai ter palavra que não vai ficar muito legal na substituição, né? Por exemplo, João comprou um lar na praia. Ficaria legal substituir isso, mas se você for olhar no dicionário, tá como sinônimo. João comprou um lar na praia. Ficaria legal? João comprou uma moradia na praia. Ficaria legal? Ficaria melhor do que lar, mas ainda não, né? João comprou uma residência na praia. Opa, aqui fica bem melhor, certo? Aqui ficou bem melhor. Agora, professora, mas todas essas palavras são sinonímias, certo? São sinônimos da palavra casa. São, mas perceba que nem todas ficam ali enquadradas legalzinho, entendeu? Por quê? Porque vai depender do contexto. Agora, se eu dissesse assim, viu? A sua casa é onde está o seu coração. O seu lar é onde está o seu coração. Ficaria melhor, né? Do que a sua residência é onde está o seu coração. Percebeu que aí residência não fica legal, mas a palavra lar fica. São termos sinonímios, mas depende muito do contexto de utilização. Não é que vai estar errado, mas não casa certinho, não fica. Sabe quando você tem uma pecinha para encaixar num espacinho, mas ela é maior ou menor do que deveria, ou fica sobrando, ou você tem que forçar demais para encaixar? Pois é isso daí. A gente tem sempre que considerar quais são os contextos, os termos ali envolvidos, para que, de fato, para que esse entendimento fique correto.
Então, a banca, as bancas, elas podem trazer questões de substituição dessas palavras, fazendo com que você busque identificar qual elemento fica melhor nas alternativas, por exemplo. Ou ainda, pode ser uma questão de reescrita, uma questão CESP, por exemplo, que traz uma reescrita e aquele termo não traz o mesmo valor daquele colocado no texto original, o sentido se modifica. Então eu posso ter de diferentes formas essa cobrança sobre sinônimos. Uma questão também que envolve o conhecimento, os sinônimos, vou até colocar aqui, ó, ela está relacionada, depois eu apago esse pedacinho aqui, ela está relacionada, deixa eu pegar outra cor, azul, às conjunções, tá? Conjunções. As questões de sinonímia são extremamente relacionadas às questões de conjunção também. Por qual razão? Porque nós temos conjunções que carregam valor semântico, tá? Então vamos pegar aquelas com valor semântico. E você vai entender. Por qual razão? Porque a banca, melhor, as bancas, elas gostam de fazer substituições. Então eu tenho um mas, um porém, um no entanto, um todavia, um entretanto, por exemplo. E aí o que ela faz? Ela gosta de fazer a alteração de um elemento por outro. E pergunta a você se é possível, se dá aquela palavra que tem o mesmo sentido e coisas assim. Percebeu? Então, eu posso ter relacionado aí os sinônimos, relacionado aí as palavras em si, né, os próprios elementos substantivos, que é o mais clássico, mas eu posso ter com outras classes de palavra, como, aqui no caso do nosso exemplo, as conjunções, o que é muito comum. Por exemplo, ela traz um pedacinho de texto, a banca, destaca a conjunção e diz: a conjunção destacada pode ser substituída por, e aí coloca as alternativas, Ou seja, você tem que saber qual é o valor e lembrar qual é a conjunção sinonímica, que tem o mesmo valor que aquela, o valor aproximado daquela, para poder fazer essa substituição. É isso que você tem que ter em mente. Então, as questões que envolvem sinônimos são essas, tá? Agora, vamos pegar aqui a antonímia. Posso limpar aqui? Deixa eu limpar aqui. Apagar tudo. Antonímia é a coisa mais simples, né? Vamos pegar a caneta preta. O que seriam os nossos antônimos? Os antônimos são palavras com o sentido contrário. Então, palavras com o sentido contrário. Esses são bem mais fáceis. Contrário. E aí, o que eu vou chamar a sua atenção, vamos pegar um exemplo aqui, pelo menos, né? É aquela questão que você fazia no colégio. Por exemplo, de claro, escuro, né? Mas eu vou trazer aqui, aproveitando que a gente está falando de antônimo, eu vou trazer dois elementos que fazem muito sucesso nas escritas, tá? E que as galera sabem pouco. Por exemplo, antônimo, mal e mal. Qual que é o antônimo de mal com U? Bom. Qual que é o antônimo de mal com L? Bem. Então eu diria que esse antônimo aqui, ó, Brasil, este antônimo aqui, a galera se perde. Isso daqui é importante. Por qual razão? Principalmente para a escrita de redações, para a escrita de textos. Então ela pode fazer essas substituições em provas, por exemplo, de, como eu falei, de prefeituras, provas de carreiras militares que são detalhistas ao extremo, provas mais que trabalham com aquele preenchimento de lacunas, sabe? É importante saber essas diferenças aqui, sim. Você tem que colocar nas lacunas a palavra correta, aquelas coisas todas. E às vezes
A gente tem essas questões aqui, por exemplo, esse uso do mal com L mal com U, o cara pensa assim, não, isso daí é super fácil, eu nem vou prestar atenção. Cara, se a gente não tem esse entendimento claro, você cai em questão boba. Por quê? Vai na pressa de preencher a lacuna, olha uma alternativa que está mais ou menos e erra. Cuidado com isso aqui, cuidado com isso aqui. O uso do mal com U e mal com L, eu pego, sabe onde? O cara, na redação. A hora que ele usa mal sabe, mal entendem, ele coloca este mal com U, eu falo, meu Senhor, sabe nada, inocente, sabe nada. Mas beleza. Antônimos e sinônimos, tá dado o recado. Agora, vamos lá. Para os nossos homônimos, certo? Olha só. O que são os homônimos? Vou pegar aqui, já tá no preto. Os nossos homônimos são palavras que apresentam alguma igualdade. Por isso, o uso deste homo aqui, ó, homo. Por quê? Porque apresentam alguma igualdade. Não é aqui agora a gente tem que tomar cuidado, mas vem daí. Todo mundo conhece este homo por causa do homoafetivo. Não pode falar homossexual, é errado hoje. Politicamente correto é homoafetivo. Casais homoafetivos que gostam do mesmo sexo, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Homo de igual. Então, professora, então o homo sapiens, pelo amor de Deus, não vamos falar de outras coisas. Mas essa é a associação mais lógica dos homônimos, dos iguais. Então, são palavras que vão apresentar alguma igualdade. Em que sentido? Essa igualdade apresentada por estes elementos, ela pode ser, primeiro, uma igualdade fonética, ou seja, no som, certo? Essa igualdade pode ser uma igualdade na grafia, ou seja, na escrita, ou essa igualdade pode ser nos dois aspectos, tanto na fonética quanto na grafia. Então, tanto na fonética quanto na grafia. E nós chamamos essa igualdade de perfeita. Por quê? Porque são termos iguais em tudo, mas diferentes no seu significado. Então, homônimos, palavras que apresentam alguma igualdade, mas, vamos colocar aqui, mas de significado diferente. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma igualdade que é fonética ou uma igualdade que é na grafia, mas o significado da palavra é diferente. Vamos olhar cada um deles. Vou começar com os homófonos. Homônimos homófonos. Então, eles têm o quê? A mesma fonética. Eles são iguais no som, mas não são iguais na grafia. Vai até para cá, mas não são iguais na grafia, iguais no som. Como assim, professora? Vamos pegar aqui. Por exemplo, eu digo assim que João estava na cela 42, certo? João estava na cela 42. E João estava na cela de couro, por exemplo. Olha só, João estava na cela 42 e João estava na cela de couro. Eu tenho aqui a palavra cela e a palavra cela, ok? São iguais em que sentido esses termos? São iguais no som. Foneticamente, quando eu falo, gente, foneticamente, quando eu falo, não tem diferença, né? Se eu digo cela e cela. Falou a mesma palavra duas vezes? Não, eu falei palavras diferentes.
Cela e cela. Ah, está igual. É, eu sei, mas na escrita é diferente. Como é que eu vou saber a diferença? Pelo contexto. João estava na cela 42, a numeração da cela. Este cela com C é de catre. Vou colocar aqui, de catre, de prisão, certo? Prisão. De catre, de prisão, de estar clausurado em um lugar. É a cela com C. João estava na cela de couro, é aquela cela do quê? De montaria. De montaria. Aquela cela que vai aonde? No cavalo. Não dá para imaginar, por exemplo, o João estava na cela de couro, que toda a cela ao redor do João, a grade, inclusive, é feita de couro. Você não vai chegar a essa conclusão, só se for muito bisonhado vai chegar a essa conclusão. Não. Por qual razão? Porque o contexto vai me dizer. Então, esse decoro já deixa a ideia aqui do tipo, então é dessa cela que ele está falando. Por quê? Porque, João estava na cela e João estava na cela, tanto faz, certo? Eu não sei aí se pode ser cela se João foi preso ou se João estava andando a cavalo. O que eu preciso? Eu preciso de mais alguma informação. João estava na cela 42, João estava na cela de couro. Sora, mas e se o número da cela de couro for 42? Ai, pelo amor de Deus, tá indo longe. Mas eu sei que tem uns doidinhos que fazem umas perguntas sim. E aí, o que a gente tem que entender aqui? Que existem esses homônimos que são chamados de homófonos, que apresentam a mesma fonética, o som sai igualzinho, mas na escrita a gente percebe que eles são diferentes. O significado é diferente, beleza? Então, estes são os nossos homófonos. Beleza. Agora, temos os nossos, vai lá, homógrafos, que eles são o quê? Vamos pegar aqui, homo de iguais. Apresentam a mesma grafia, mas o som é diferente. A mesma grafia, mas o som é diferente. Vamos lá de novo. João colocou uma colher na bolsa. Pronto. João colocou uma colher na bolsa. João decidiu colher algodão. Então, o que eu vou ter aqui? Vamos lá. João colocou uma colher na bolsa e João decidiu colher algodão, certo? Então, colher, o que é o meu colher? É um substantivo, certo? É o quê? É um objeto. Colher. João decidiu colher algodão? Colher é verbo. Indica o que aqui? Uma ação que o João praticaria, certo? Então, eu vou ter o quê? Igualdade na grafia, igualdade na grafia, mas foneticamente a gente tem diferença. Colher, colher. Então eu tenho um E aberto e um E fechado. Isso faz diferença? Claro, isso muda a classe da palavra, faz toda a diferença. Não é uma diferença, faz toda a diferença. Então aqui existe uma igualdade no aspecto da grafia, mas não na fonética. No outro, havia... Eita, os cabelinhos, havia uma igualdade na fonética, mas não na grafia, ok? Mas a gente ainda tem o terceiro tipo, a terceira categoria dos homônimos, que são esses chamados de perfeitos, em que há uma igualdade na fonética e na grafia. Vamos colocar aqui, Então, o que seriam, canetita preta, o que seriam os homônimos perfeitos? Eu teria aqueles com igualdade na
fonética e na grafia. Igualdade na fonética e na grafia. Beleza. Vamos pegar aqui um exemplo. João fez uma declaração enquanto estava... Ai, ficou muito grande, peraí. É que eu quero usar essa frase, peraí, para você entender. Caneta, venha para cá. João fez uma declaração enquanto estava são. E ele diz que já são 2 horas de espera. Ó, o que eu vou ter aqui? Vamos mudar a cor. São e são. João fez uma declaração enquanto estava são. Este são do João é no sentido do quê? De sóbrio, certo? De sóbrio, enquanto ele não havia bebido e coisas do tipo. E ele diz que são 2 horas de espera. Neste caso aqui, este são 2 horas, veja que ele está acompanhando o verbo aqui, o número aqui, né? Este meu são, neste caso, é verbo. Então, são 2 horas de espera. Aqui está relacionado ao tempo, por isso que ele está no plural. Senão, se fosse 1 hora, seria 1 hora. Mas aí não bateria com a nossa palavra. Então, aqui eu tenho uma característica, ó, um adjetivo, e aqui eu tenho um verbo. Mas, ó, a grafia e a fonética deles é a mesma. Ah, ó, vou pegar um outro exemplo com o mesmo termo, com significado diferente. Era festa de São João, por exemplo. Era festa de São João. Ó, este são. Este são aqui é o substantivo próprio. Tá vendo? Já é outra classe de palavra. São substantivo, são verbo, são adjetivo. E fala do mesmo jeito e escreve ali do mesmo jeito, ok? Então, o que eu vou ter aqui? Homônimos perfeitos. Professora, como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Sempre pelo contexto. É sempre o contexto que vai dizer a você se é um adjetivo, se é um verbo, se é um nome. Mas aqui, foneticamente e graficamente, é a mesma ideia. É igual manga. Manga fruta e manga blusa. Como eu vou saber a diferença entre um e outro? Sempre pelo contexto. Então, homônimos homófonos, mesmo fonema e grafia diferente. Homônimos homógrafos, mesma grafia e foneticamente diferente. Homônimos perfeitos, mesma fonética e mesma grafia, ok? Só o contexto aqui é que vai fazer com que a gente saiba a diferença entre um e outro, ok? E para a gente fechar esses significados das palavras, temos os parônimos, Brasil. Vamos abrir aqui, ó. Parônimos. O que seriam os parônimos? Ó, o nome já diz. Parecidas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, palavras parecidas na escrita, mas com significado diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui algumas que são parecidas. Vou pegar um exemplo. João estava
preso no tráfego da noite. E João estava preso por tráfico. Beleza? Ó, o que eu tenho aqui? Tráfego e tráfico. Muito parecido, certo? O tráfego é tráfego de veículos. João estava preso no tráfego da noite, na grande quantidade de veículos da noite. É o tráfego de veículos. Agora, João estava preso por tráfico. O tráfico aqui é de drogas, de traficar, né? Por tráfico. Tráfico do quê? De drogas. Então, é comum isso fazer essa troca? É muito comum. E as pessoas trocam muito esses termos. Por exemplo, vou pegar aqui um cumprimento e cumprimento. Dispensar e dispensar. O que a gente vai ter aqui? Uma palavrinha, uma palavrinha não, uma letrinha no meio da palavra que já altera o significado assim, completamente. O absolver e absorver são coisas também completamente diferentes. E escrevem errado, falam errado. Ah, ele foi pego no flagra. Que flagra, filho? Foi pego no flagra. Ou infringiu a lei, ou infligiu a multa. Então, a gente vai ter sentidos que são diferentes. Mas, lembra que eu falei para você que existe uma coisa chamada lei do menor esforço? Então, a pessoa ela não quer se esforçar para entender que são palavras diferentes. Ela quer que sirva tudo para a mesma coisa. Ah, você entendeu o que eu quis dizer? Não é assim que as pessoas dizem? Na oralidade, pessoal, eu não me meto. Na oralidade, cada um sabe da própria vida, fala do jeito que quiser e tal. Vai depender, claro, eu falo, se comporte melhor numa situação de apresentação e tal. Mas cada um cuida da própria vida. Só que, em prova e na escrita, não tem cada um cuida da própria vida. É a regra. Então, é a regra que vai ser cobrada? É a regra. E isso é comum. Essas questões, por exemplo, você tem várias alternativas com as palavras comprimento, cumprimento, cozer, essa daqui, cozer com S, cozer com Z, que é um homônimo, né? E você tem que preencher as lacunas com as palavras corretas. Essas questões, por exemplo, em provas estaduais, em provas municipais, em carreira militar, caem bastante. E concorda comigo que quando você está fazendo lá, você sempre fica em duas, não é? E aí sempre vai ter uma palavra que você fica, ai Jesus, e agora? O que eu faço? Será que é? Será que é? Eu sei que acontece isso. Portanto, existem listas e mais listas de parônimos, tá? De homônimos. Claro que existem aquelas palavras que a gente repete mais, que a gente usa mais próxima do nosso dia a dia, que a gente precisa saber, de fato. E tem aquelas que caem esporadicamente, vez ou outra as bancas colocam, mas é necessário que nós saibamos as diferenças entre estes termos. Combinado? Beleza! Fechamos significação de palavras. A coisinha mais querida que é esse conteúdo, só tem que ficar ligado nas substituições e conhecer bem as palavras. Aqui, quem tem uma bagagem de leitura, quem tem conhecimento das palavras de ler, eu vou te falar um negócio na real. Visual, né, aquela memória de olhou e falou, é assim então, que fica por causa da quantidade de leituras que faz, de estudo, etc., vai ter muito mais vantagem, vai sair assim muito mais à frente, combinado? Ficam aí as nossas dicas, nos vemos agora já no nosso próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!